Fala pessoal, bem-vindos ao Consulta Aqui, programa de remuneração sem remunereis. E hoje nós vamos falar sobre a procura por soft skills pelos recrutadores e pelos gestores das empresas deu uma bela aumentada. Quer saber sobre isso? Depois da nossa vinheta. Fala pessoal, estamos de volta, Consulta Aqui, na bancada eu e João Hash. João, tudo bem? Beleza? Bem. Bora. João, vamos lá, vamos falar sobre soft e hard skills. Bora, né? Ultimamente, teve uma, assim, eu vi na mídia, né? Um aumento por uma procura sobre soft skills, tanto dos recrutadores quanto das empresas. Então vamos começar o seguinte, o que é soft e hard skills? Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas hard skills, que são aquelas habilidades técnicas específicas que a gente precisa para executar uma atividade, né? Então, por exemplo, um desenvolvedor de sistemas precisa saber programar em uma determinada linguagem. Para alguns trabalhos a gente precisa saber análise financeira, saber operar uma máquina, uma empilhadeira, uma máquina em torno. Todas essas são hard skills, habilidades específicas. Então, quando a gente olha ali os requisitos, né, de um cargo, precisa uma certificação X, o idioma tal, precisa de uma habilitação para operar o equipamento XPTO, todas essas são hard skills. Já as soft skills são mais subjetivas, né, são habilidades que nos ajudam a lidar bem com mudança, trabalhar bem em equipe, como, por exemplo, comunicação, flexibilidade, liderança, são soft skills muito mais difíceis aí da gente medir. Hard skills tem diploma, soft skills... No geral, diplomas e certificações, né? Então, por exemplo, eu preciso de alguém que saiba operar uma empilhadeira. O Senai, por exemplo, oferece um treinamento com prova e depois ele certifica. Olha, esse colaborador sabe operar empilhadeira. Já se eu preciso de alguém bom em liderança, muito mais difícil, né, de identificar essas características e de avaliar isso. Legal. E por que essas habilidades elas estão sendo tão procuradas pelas empresas, né? No caso, as soft skills. Cara, no geral, para a gente fazer, né, trabalhos complexos, a gente precisa trabalhar em equipes. E aí, para trabalhar em equipes, não é só a gente saber fazer a atividade. A gente precisa conviver bem em grupo, a gente precisa se comunicar para que todos estejam ali alinhados no que cada um está fazendo, para depois, na hora de juntar, isso funcionar, né? Então, cada vez mais a gente está num mundo muito dinâmico, que exige muita rapidez, muita flexibilidade, e aí as pessoas precisam se comunicar bem. Para a maioria dos projetos, esse é um dos principais problemas, né? É um desafio para todas as empresas, tanto que a gente falou recentemente em outro episódio sobre volta ao presencial, tem a ver com isso, né? As empresas com dificuldades com comunicação, com engajamento, que são soft skills, né? Então, o problema não está na técnica, né? Fazer a planilha em casa, tranquilo. Fazer no escritório, fazer em casa, mas e aí, por que as empresas estão chamando as pessoas para perto? Por conta da comunicação, do engajamento, tudo isso é muito importante. Se a gente for simplificar essa resposta, tem o nosso amigo Pezão aqui, que tem um bar aqui na cidade, ele diz que sozinho não dá nem para ser corno, né? É verdade, ó. Então, assim... não tinha pensado nisso, verdade. As empresas precisam Sozinho não fazemos nada, né? Nada, precisa de soft skills, porque a gente convive, o ser humano é um animal de sociedade, então... a gente precisa de empatia, precisa se comunicar bem, se relacionar com os clientes, com os colegas. Por isso é tão importante aí a soft skills. E eu me coloco como exemplo nesse bolo aí, porque há 4 anos e meio atrás, quando eu entrei na carreira Miller, o João veio conversar comigo e ele falou exatamente isso. Eu falei, João, mas eu não entendo nada de remuneração. Eu não sei nem o que é isso. Ele falou, mas isso eu te ensino facilmente. Ele falou, mas eu preciso de alguém igual você que fala pros cotovelos, que fala bastante, que sabe trabalhar em equipe. Eu falei, bom, então beleza, então vamos embora. Muitas vezes, cara, por que as empresas fazem isso, né? E estão buscando nos profissionais? É mais difícil treinar alguém em liderança, em flexibilidade, em comunicação, do que naquilo que a empresa faz. Então, se é uma empresa de contabilidade, provavelmente ela já tem toda uma estrutura de treinamento técnico para ensinar contabilidade ali para os colaboradores que chegam, né? Agora, como é que eu ensino e avalio flexibilidade? Muito mais difícil. Então, existem mecanismos para isso, a gente já
Tem empresas, por exemplo, com dinâmicas específicas de testes para avaliar liderança, flexibilidade, e isso é importante para essas empresas porque o mercado está mudando muito rápido. Então, se uma hard skill hoje, né? Eu sei desenvolver software usando a linguagem X. Cara, daqui 5, 10 anos, o mercado já não está mais usando aquelas ferramentas, está usando outras. E aí, se a pessoa não tiver flexibilidade, não tiver habilidades ali de comunicação, ela vai ficar ultrapassada e a habilidade que ela tinha já não serve mais nem para aquela empresa, nem para o mercado, e muitas vezes aquela pessoa não se destacou de outras formas, né? Fora isso, quando as empresas precisam de líderes, precisam de pessoas para assumir as lideranças, né, das equipes. E para isso, o mais importante não são as hard skills, né? A gente, para crescer na carreira, especialmente as posições mais altas, em geral, as habilidades requeridas, né, para você ser um diretor, um gerente, são soft skills. Você já não é mais tão responsável assim por desempenhar atividades técnicas no dia a dia. É muito mais trabalhar em grupo, engajar o grupo, liderar o time. E para isso precisa de soft skills também. Entendi. E como é que eu identifico essas skills no meu candidato, enfim? Perfeito. Bom, as entrevistas não são só para avaliar hard skills, né? Por isso que a gente tem entrevistas de trabalho. Porque, por exemplo, uma hard skill é muito mais efetivo eu avaliar por meio de certificações e testes. Então, a pessoa tem o curso X, tem a certificação, tem a habilitação e tal, eu poderia selecionar dessa forma. Mas por que a gente conversa, candidato, entrevista, pergunta o que gosta de fazer fora do horário de trabalho? A gente quer conhecer as pessoas, né? Tem um amigo que, por saber que eu trabalho com RH, já veio me perguntar, né? O que eu respondo? Ele era muito técnico e tal. Essa empresa fica me perguntando no recrutamento o que eu gosto de fazer, o que eu faço no fim de semana, o que eu respondo, o que elas querem saber, né? Elas querem te conhecer, cara, não é só você saber programar, né? Então, e às vezes isso é difícil de entender, né? Às vezes, especialmente as pessoas mais técnicas, tendem a valorizar muito o conhecimento técnico delas, né? Mas a gente vê, né, até por questões de, quando a gente avaliou junto com as empresas, questões de desligamento, muitas vezes as pessoas saem porque a liderança não é bem qualificada, tem problema de relacionamento, isso causa um desengajamento enorme, causa rotatividade, então é um problema e precisa ser identificado, né? Tem testes, entrevistas, tem empresas executando testes que parecem testes técnicos, mas que estão voltados para avaliar habilidades específicas, por exemplo, adaptabilidade, flexibilidade. Eu já vi uma empresa de tecnologia que pedia que os candidatos desenvolvessem um sistema numa linguagem totalmente desconhecida, para ver quem iria se adaptar melhor ali a aprender uma nova tecnologia e entregar algo em poucos dias. Então ele não estava medindo ali a hard skill de desenvolvimento só, mas também questão de flexibilidade, adaptabilidade, tem uma série de alternativas aí para a gente medir isso no processo seletivo. E como é que eu avalio no meu time essas questões? Perfeito. Daí também é importante, né? Porque além de trazer as pessoas, depois que as pessoas já estão no time, porque na entrevista é bem mais difícil, né? O candidato, na entrevista todo mundo é maravilhoso. Mas depois no dia a dia, isso é um desafio, né? Para muitos líderes, gerir ali o time, as desavenças, desentendimentos que acontecem, né? Então o líder tem que estar muito perto, fazer o acompanhamento e é recomendado que tenha um processo de avaliação de desempenho formal, com feedback, para que o líder tenha a oportunidade de ter conversas ali com o time e especialmente na avaliação de desempenho, pensando nas soft skills, o melhor modelo talvez seria o 360, onde além do gestor, os colegas também avaliam, ajudam nessa avaliação. Então o gestor vai ter uma visão não só direta da percepção dele com relação ao colaborador, mas dos colegas, dos pares, porque muitas vezes esse comportamento ele não é igual. O colaborador pode ter um comportamento com relação à liderança e outro com relação aos colegas, as pessoas que ele treina, e aí o gestor precisa ter mecanismos para identificar isso. A melhor delas aí é a avaliação 360. Muito legal, João. Obrigado pelas explicações. A gente passou por todos os tópicos que gostaríamos de falar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
curte o nosso vídeo, compartilha. Aqui embaixo vai ter um link com tudo que a gente conversou aqui hoje, um material para você utilizar da melhor forma possível. Continuem nos acompanhando. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.